Olá, eu sou a Simone Tomazini e junto com a Pamela Maria vamos apresentar mais um episódio do podcast No Pé Delas. Um podcast direcionado a curiosidades, atualidades e conhecimentos no mundo do futebol. Hoje estamos aqui com um profissional do Maringá Futebol Clube. Ele já veio aqui, retornou, é o Carlos Magno. Ele que é técnico do Sub-17, está há 3 meses no Maringá Futebol Clube. Teve passagens recentemente pelo Novo Horizontino e pelo Grêmio Prudente. Seja muito bem-vindo, Carlos, novamente. Muito obrigado, é bom estar de volta aqui para a gente poder bater um papo novamente sobre futebol. Carlos, novamente é um prazer ter você aqui. A casa, como eu já disse, está sempre de portas abertas para você. Passou aqui na frente principalmente para tomar um cafezinho, porque todo mundo merece, né? Então, Carlos, eu vou pedir para que você fale novamente um pouquinho sobre a sua trajetória no mundo do futebol, o seu desenvolvimento profissional para chegar hoje numa categoria de base e numa gerência de categorias de base, né? Como no Maringá Futebol Clube você está exercendo agora. Para o pessoal que não acompanhou o outro episódio, por sinal, acompanhe. Vai estar na descrição desse vídeo. Exatamente. Saber um pouquinho da sua trajetória e quem é o Carlos. Então, como a maioria dos profissionais do futebol, eu também tentei ser jogador. Joguei nas categorias de base até os 16 anos, onde depois disso ingressei na Faculdade de Educação Física com interesse de também trabalhar no futebol. Depois de formado e com pós-graduação, ingressei nesse meio como preparador físico, primeiramente. Trabalhei em 2 clubes nessa função. No meu terceiro clube, no Mato Grosso do Sul, porque eu sou de Dourados, né, nessa cidade desse estado. No meu terceiro clube como profissional, eu ingressei na função de auxiliar técnico, né, onde eu gostei e a partir daí não saí mais dessa linha da parte técnica. Em 2016 recebi o convite do Novo Horizontino para ingressar nas categorias de base. Comecei lá no Sub-13 em 2016 e fui até o Sub-20 em 2022, início de 2023. Então passei lá por todas as categorias. Depois disso fui para o Grêmio Prudente no Sub-17. Fiquei 2023 todo lá, fiz o Campeonato Paulista da categoria, onde o Giovanni Galvão, que é o diretor da base ali, me convidou para estar vindo para o Maringá como treinador do Sub-17 e também coordenador técnico da base. Tudo bem, então com toda essa sua categoria de base, fala para nós o que um técnico ele observa para poder selecionar um jogador para vir para a categoria de base. Então, geralmente assim, falando por mim, né, eu observo muito a parte técnica, como o menino se relaciona com a bola, né, os fundamentos básicos, né, passe, domínio, condução de bola, drible, e para mim isso é prioridade, né, porque se ele tem isso, as outras coisas funcionam mais facilmente, e até porque por uma questão científica mesmo, né. Sim. Essa parte mais técnica, o menino ele desenvolve até no máximo aos 14 anos. Então, como aqui nas categorias sub-15, então o menino que não tem isso, no sub-15, dificilmente ele vai conseguir essa parte técnica. Então, por isso essa prioridade. Depois disso, a gente observa também inteligência de jogo, né, a parte tática. Não que isso seja o principal quesito, porque isso também a gente desenvolve bastante, porque é uma fase sensível para esse desenvolvimento é dos 15 aos 18 anos. Que são as nossas categorias, né, sub-15 e sub-17. E essa parte mais de vontade, de querer, a gente também consegue observar um pouco isso, né? Sem falar também que eu sempre costumo dizer para os meninos que eles vêm para um período de teste de 1 semana, 2 semanas, né? Depois que eles são aprovados, eles estão sempre em avaliação. O jogador de categoria de base é um jogador que está sempre em avaliação, né? Então, por isso que eles não podem nunca deixar cair. Então fica 1 ano sendo avaliado, 2 anos sendo avaliado. Se ele continuar nesse processo todo sendo avaliado com bom desempenho, é o jogador que vai chegar no profissional. Então, depois de uma avaliação prévia, que é essa de uma ou 2 semanas, continua sendo avaliado a categoria de base toda. Mas basicamente são esses quesitos: técnica e inteligência. Sim, é o famoso pensar o jogo, né? Ter aquela visão de jogo ali para conduzir, fazer um cruzamento, enfim, né? E Carlos, fala pra gente aqui qual que é a licença que o treinador precisa para atuar na categoria de base.
Então, hoje a CBF ela criou as licenças, a licença C, que é mais para escolinhas de futebol, né? Até ali 13 anos, 12 anos. Licença B, que já são para as categorias de base, então você vai ser treinador de campeonatos estaduais ou campeonatos nacionais em categorias de base até 20 anos, você precisa ter licença B. Licença A, para treinar equipes profissionais, né? E tem também a licença Pro, que é para treinar equipes profissionais em competições internacionais. Então, são essas licenças que são criadas, nem em todos os lugares são exigidas, né? Mas a longo prazo, médio e longo prazo, eu creio que no Brasil todo essa exigência ela vai começar a valer. Você tem quais? Eu tenho a B e a A. A B e a A. Que é para categoria de base e equipe profissional. Bom, Carlos, nós sabemos que muitas vezes o esforço e a força de vontade, ela vem e ela supera o talento. Nessas peneiras que são feitas para a escolha de jogadores para entrar a categoria de base ou outros times, como que funciona? Você procura também, como profissional técnico, estar procurando identificar isso? Porque além do talento, além daquela criação técnica, aquele desenvolvimento técnico que você comentou que observa, existe também a força de vontade. Nós sabemos que a força de vontade ela supera limites. E no futebol isso acontece muito. Como que você procura identificar isso nos jogadores? Na primeira vez que eu vim aqui, vocês lembram que eu falei de 5 quesitos do jogador, né? E um deles era o psicológico, e onde entra isso. Essa força mental, essa força de vontade, que eu vou falar para você, na semana de avaliação, quando os meninos vêm, todos vêm com essa força de vontade, né? Porque eles têm um objetivo a cumprir. Só que quando eles passam na avaliação, eles passam por muita coisa que às vezes essa força de vontade dá uma balanceada. É ficar fora de jogo, é entrar pouco, é não ser relacionado, é treinar mal. Então, toda essa capacidade de lidar com frustração entra em força de vontade. Né? E eu costumo dizer que o principal, para mim, assim, particularmente, o principal motivo de jogadores de alto nível técnico não conseguirem chegar num patamar alto é a falta de força de vontade, de saber lidar com frustração. Né? Porque o que mais a gente vê é jogador de seleção brasileira sub-15, sub-17, que a gente vai procurar esses caras hoje, eles não estão mais no meio, não estão mais no futebol. Sim, tem o exemplo também de uma entrevista que o próprio Neymar deu, né? Que comentou que ele conversando com alguns jogadores antigos, amigos dele, da época antes da seleção, antes de ser renomeado, ele comentou que alguns amigos dele falaram assim: poxa, a gente treinou tanto junto, nós tivemos o mesmo segmento, o que aconteceu que você foi e eu não fui? Entendeu? Ele virou e falou assim: eu tive mais vontade. A mesma oportunidade que você teve, eu tive, mas eu não me acomodei, eu tive vontade. Então isso é chave para estar trazendo o jogador a um patamar mais elevado e subir assim nas categorias de base até chegar a um time profissional. E quando a gente fala em vontade, não é? A gente materializa isso no dia a dia, não é só no querer, eu quero, se me oferecerem para ir pro Real Madrid hoje, eu também quero. Com certeza. Também quero jogar lá, entendeu? Só que a vontade se materializa no quê? No dia a dia lidar com frustração, né? Em matar um leão por dia, como muita gente fala, né? A frustração, assim, eu tenho cuidado até para no meu dia a dia provocar frustração de propósito nos meninos, né? Para eles acostumarem a treinar isso e sobressair disso. Então é importante, muita gente pensa só no técnico, só no tático, mas provocar essas questões mentais de provocar os meninos para ver como eles se saem é muito importante para a gente poder desenvolver a mentalidade deles também. Então você não é o dito paizão, né? Não costumo ter essa fama. Porque tem alguns técnicos que são chamados de pai, inclusive pelos jogadores, né? Mas você não tem essa fama. Não costumo ter essa fama por onde eu trabalho. Faz o contrário. Você está falando aí do querer, da vontade. Você acha que sua experiência prévia no esporte te ajudou a ter essa visão? A gente sabe também que no vestiário é importante esse bom relacionamento do técnico com os jogadores, faz toda a diferença. A gente vê nos times profissionais aí, né, o quanto isso pesa. E eu quero saber se
essa sua experiência de jogador de futebol também te ajudou hoje a ter essa visão que você tem. Olha, eu joguei por pouco tempo, né, em categorias de base. A minha vivência mais é como treinador mesmo, de ver meninos muito técnicos, com potencial enorme de virar um jogador profissional de alto nível e não conseguirem virar por justamente faltar essa questão do querer, da vontade, né? Então, a minha experiência é mais baseada em cima disso. E eu costumo falar que categoria de base, futebol em categoria de base, futebol em categoria profissional são dois esportes diferentes, né? A gestão que você tem com jogadores profissionais, ela tem que ser totalmente diferente do jogador na categoria de base. Então, assim, muitas vezes a gente preza, assim, claro, por um bom relacionamento, né? Mas como o resultado não é a principal coisa na categoria de base, e sim formar jogador, muitas vezes a gente entra também em muitos atritos com os meninos, né? Porque a gente tem muita correção de postura, né? Pedir correção para ser postura profissional o tempo todo. Então, por exemplo, no Maringá, por exemplo, assim, nós temos um caderno de regras que os meninos precisam seguir, né? Tanto fora do campo quanto fora do CT, quanto dentro do CT. E é importante que eles tenham essa vivência e se enquadrem nisso, né? Para que sejam profissionais de respeito aí no meio também. É muito importante você colocar essa diferença da categoria de base do profissional, você falou muito bem aqui, né? E, Carlos, a gente sabe também que é importante para o técnico estar alinhado com a filosofia do clube para poder formar os jogadores, né? E dá para ver aí que a sua metodologia, a sua prática, ela parece, né, estar muito alinhada com aquilo que o Maringá Futebol Clube espera na formação dos seus atletas. Você concorda com isso? O que você acha a respeito disso? Sim, quando eu fui contratado, Giovanni Galvão, o diretor da base, me falou todos os objetivos do clube a curto prazo, né? Então, o clube tem interesse sim de formar jogadores para o profissional, só que o objetivo a curto prazo hoje é formar jogadores para gerar receita. Né? Hoje nós temos apenas a categoria sub-15 e sub-17. A tendência nos próximos anos a gente ter o sub-20 também para ter as três e ter essa sequência. E quando tiver essa sequência, a chance de a gente colocar jogadores do profissional do sub-20 vai ser muito maior, né? Porque a gente tem uma lacuna hoje que é o 17 e o profissional, é um espaço muito grande, né? Então, os objetivos hoje na base, prioritariamente, são gerar receita. E depois, sim, a gente, com o passar dos anos, estruturando ainda mais a nossa base, a gente colocar também jogadores do profissional. Sim, falando um pouquinho a respeito do que você já falou, que tem regras, tem um caderninho de regras que os jogadores têm que seguir. Nós sabemos que essas regras, elas são extremamente importantes, principalmente para o cuidado físico dos jogadores. Você pode nos dar alguns exemplos de regras que, por exemplo, o jogador vai sair de folga uns 3 dias, vai encontrar a família. Ele não pode, por exemplo, sair e praticar um joguinho de futebol tranquilo ali com os amigos lá do bairro, aqueles amigos antigos que se juntam no final de semana para bater uma bolinha. Esse é um tipo, por exemplo, de requisito ao qual ele não pode exercer, porque vem possivelmente a criar uma lesão que vem a criar um prejuízo. Nesse caso especificamente não é uma regra, a gente orienta sobre isso apenas, entendeu? A gente não tem o controle disso, né? O menino está na cidade dele, nós estamos em Maringá, mas eles têm todas as orientações sobre os cuidados que ele tem que ter com o corpo deles, que é a ferramenta de trabalho, né? É o que vai fazer eles se tornarem, desenvolverem, chegarem no alto nível, é o corpo deles, é a ferramenta de trabalho. Então, por isso a gente orienta para ter esse cuidado. Mas tem alguns exemplos de regra, por exemplo, os meninos não podem ir de boné para a escola, não podem ir de chinelo para a escola. Entendeu? A gente preza por esse tipo de regra, mais de aparência, de conduta, entendeu? Sim, a conduta ela é fundamental hoje. E assim, jogadores do Maringá, assim, não podem estar de chinelo na escola. Mas prezar pela imagem também e zelar pela imagem do jogador do clube e do clube para o jogador também, né? Com o cara perceber, um jogador do Maringá, tá bem vestido, tá ali, tá, entendeu? Sim, porque encontrar um jogador do Maringá, qualquer pessoa na realidade do clube, você vai estar
estar encontrando a identidade da empresa, né, do clube em específico. Então é importante realmente que tenha esses cuidados de postura que hoje se perdeu muito na sociedade, né, os cuidados de postura, de vestimenta, falácia principalmente. Então estão de parabéns com esses cuidados específicos, porque é a imagem que um jogador vai transmitir, é a imagem que a pessoa vai receber de um todo, de um grupo no geral, no caso do clube. O Maringá Futebol Clube vem fazendo um trabalho não só no profissional, mas também na base, de extrema qualidade. Pelo que nós percebemos, nós acompanhamos e nós verificamos isso. Então, sim, é completamente concordável, é completamente importante que mantenha assim essas regras. Sim, nós estamos no início de um trabalho, né? Como eu falei, nossas categorias de base elas são recentes, né? O projeto é muito ambicioso. A gente pretende colher muitos frutos e trazer muitos frutos também para o clube, né? Com a nossa base. De repente, aí daqui a uns anos, a gente tem um time profissional formado por 50% de jogadores aí formados da base, né? Sim. Seria muito legal. Com certeza. A equipe do Maringá Futebol Clube, toda no geral, ela é bem forte, né? Ela tem essa vontade, essa necessidade de crescimento, e nós vemos o esforço que é feito pelo João, pelo Dacome, pelo Belo, todos eles, pessoal. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Eu já tenho acompanhado há anos o desenvolvimento do clube, né? E nós podemos perceber cada passo a mais que vocês dão para o desenvolvimento desses meninos da categoria de base, para o grupo do profissional e para o coração do maringaense. Vocês colocam aquela cobertinha nos dias de frio no nosso coração. Então, muito obrigado, Carlos. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É de extrema importância estar trazendo para o nosso público esses conhecimentos mais específicos, né? Nós aqui falamos do conhecimento em geral, dos assuntos gerais sobre o futebol, direcionado a mulheres e toda a família, mas principalmente a mulheres que não têm essa cultura feminina, essa cultura do futebol, do homem, do menino que nasce lá arrancando o tampão do dedo na rua, jogando com os amigos. Então, o homem em si, ele nasce dentro da cultura do futebol. A mulher, ela tem que batalhar, ela tem que lutar muito para também conseguir um espaço. Exatamente. A quantidade de mulheres hoje no estádio, você pode perceber que aumentou muito. Então, essa busca por informação, nós estamos trazendo agora e agradecemos pela sua colaboração. Agradeço novamente o convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, bate-papo legal, leve, descontraído. Sim. Desejo todo sucesso ao programa, né? Um podcast aí novo. Espero que dure por muito tempo aí, para que a gente possa voltar aqui mais vezes ainda. Com certeza. Eu gostaria também de aproveitar o momento para agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão aí com suas empresas alavancando o nosso processo, o nosso trabalho, para estar aqui trazendo informações de qualidade sobre o futebol, que é a Noma Toyota Motors, que está com o lançamento agora. Vocês acompanhem as nossas redes sociais, vocês vão ver, tá bom? Através do Agostinho, do Ronaldo, o pessoal que está aí sempre com a gente, nos apoiando e dando dicas e informações para nós trazermos para vocês também. A Singular Marcas e Patentes, que cuidou do registro da nossa marca com todo carinho em tempo recorde. Procura pelo Franklin Santana. Ele, ó, não tem melhor. O menino é bom no que faz. A Klockner Leilões, a maior casa de leilões de Maringá, também está nesse jogo com a gente, trazendo informações sobre o futebol. E a Pajola, que eu não posso esquecer de deixar a Pajola, que está aí trazendo e cuidando de toda a nossa publicidade nos ônibus da cidade, no aeroporto. Todos os telões de LED do aeroporto estão com a nossa publicidade. A maioria dos telões de LED da nossa cidade de Maringá também está com as nossas publicidades. Então agradeço principalmente ao Pajola, a todos os nossos patrocinadores por esse momento e por estar podendo proporcionar a nós fazer uma coisa que nós amamos, que é falar sobre o futebol, estar envolvida com o futebol e trazer essas informações para vocês. Muito obrigada. E até a próxima.